Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês uma coisa, né, uma informação que pouquíssimos médicos usam, né. E se você, eh, fizer isso, usar da maneira correta, né, não que você fosse ter um problema importante, um problema grave, se você não utiliza da maneira correta, né. Se você fizer errado, como a maior parte das pessoas fazem errado, eh, isso não vai ter maiores problemas para você, mas você perde credibilidade, principalmente com aqueles médicos que sabem que aquilo está errado, né. E por outro lado, se você fizer certinho, você ganha credibilidade. Mas, isso é uma coisa que essa informação, mesmo o pessoal da justiça faz errado, ou as pessoas advogados, quando solicitam essas informações para o médico, solicitam errado, enfim. Que é o quê? O médico assistente, né, que é o que a maior parte de vocês serão, seja um assistente num hospital, seja um assistente num consultório, num ambulatório, o médico assistente não emite laudo, ele não faz laudo, exceto quando ele está laudando um exame complementar. Então, por exemplo, um médico radiologista, ele fez um ultrassom, ele emite um laudo daquele ultrassom, aquele é um laudo. O médico assistente, como é que chama aquele documento que o médico emite quando solicitado pelo paciente num ambulatório, num consultório médico, né? Como vocês sabem, é obrigação do médico, ou melhor, como está dito lá no Conselho Federal, no Código de Ética Médica, é vedado ao médico negar o fornecimento de um relatório, de um documento, quando solicitado pelo paciente. É claro que o que você vai escrever ali é com você, né? O paciente não tem o poder de dizer o que você vai escrever, mas você tem que emitir o documento caso ele requeira. É obrigatório isso, não pode falar com o paciente que você não vai emitir, né. Como é que se chama esse documento que o médico assistente emite quando solicitado pelo seu paciente? Se chama relatório médico ou atestado médico. Daqui a pouquinho eu vou falar dos 2, de cada um deles, mas não é laudo médico. E, gente, a quantidade de colegas que fazem isso errado, quantidade de colegas que, para fins de perícia médica, né? Então, por exemplo, o paciente vai fazer uma perícia no INSS, ou vai fazer uma perícia na justiça, ou vai fazer uma perícia no órgão administrativo dele lá. Aí ele pede para o próprio paciente pede o laudo, né? Porque essa palavra ela já está meio prostituída, né, na sociedade. Então, o próprio paciente pede laudo, né? O advogado pede laudo, mas você sabe que aquilo não é laudo. O nome daquele documento é relatório médico, né? O relatório médico é aquele documento que tem um caráter descritivo. É ali que o médico vai falar sobre a doença, sobre a evolução da doença, sobre o prognóstico, sobre as características, sobre eventuais prejuízos funcionais. É ali que ele fala isso tudo. Relatório médico. Então agora, você já está sabendo disso. Ah, eu não acredito em você. Olha lá então a resolução 2381 de 2024. Você entra lá no site do Conselho Federal de Medicina, coloca lá resolução CFM 2381/2024, que é a última resolução que normatiza a emissão de documentos médicos. Você vai ver lá que não existe laudo médico fora desse contexto que eu expliquei, de um exame complementar ou laudo médico emitido pelo perito nomeado, pelo perito oficial, perito administrativo, perito do INSS, um perito nomeado pela Justiça, um perito nomeado pela autoridade pericial, enfim, se for um perito, o documento que ele emite é laudo médico. Se for um médico assistente, relatório. Aí tem os vários tipos de relatório lá, né? Tem o relatório médico especializado, tem o parecer técnico, enfim, né? E como é que se chama aquele outro documento em que o médico faz uma declaração? Ele declara ali, por exemplo, que a pessoa precisa ficar afastada um determinado tempo do serviço, ele declara ali a presença de uma disfunção, ele declara ali a presença do próprio paciente na consulta. Esse é o atestado médico. A declaração de comparecimento é um documento administrativo que a própria clínica, o consultório, o órgão administrativo pode emitir, porque ele só informa que a pessoa esteve lá naquele horário, naquele dia. Mas o médico emite o atestado e o relatório.
Então são esses 2 nomes de documentos que o médico emite, o médico assistente: atestado médico e relatório médico. Tá bom, pessoal? E eu já vi casos do colega colocar assim: laudo médico pericial. O que ele quis fazer? Ele quis fazer um relatório médico para fins de perícia médica. Porque se você for fazer seu relatório exatamente como preconiza o Código de Ética Médica e as resoluções, você tem que colocar qual é a finalidade do seu documento. Então, o meu relatório aqui é para fins de perícia médica. Aí o colega escreve lá, laudo médico pericial. Não tem nada a ver. Então, quer dizer, o laudo médico pericial, quem vai emitir é o perito lá na hora da perícia, né? Então, como eu falei, isso, embora esse erro seja disseminado, você veja muito mais errado do que o certo, né? Ele não traz grandes desdobramentos, né? Até porque a própria justiça às vezes se refere a esses documentos de maneira equivocada, mas você ganha credibilidade com aqueles colegas que estão fazendo a coisa de maneira certinha, que se atentam para isso. Tá joia, pessoal? E até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Forte abraço.